Vejamos o que é o conceito de static. Ora, a palavra-chave static, ou estático, que é o que quer dizer em português, pode ser usada para declarar propriedades ou métodos, portanto elementos de uma classe, que podem ser acessíveis ou acedidos sem que seja necessário criar um objeto a partir dessa classe. Nós vimos nos exemplos anteriores que nós criamos uma classe e depois, para poder utilizar os seus métodos e aceder às suas propriedades, temos que criar objetos. Neste caso estamos a falar de um cenário diferente. Imaginem a classe teste e que tem aqui os dois tipos de implementações distintos. Reparem, aquilo que se designam por instance members, isto é, membros de uma instanciação, que é um membro por cada objeto criado a partir da classe, isto é, cada objeto criado a partir da classe vai ter o seu nome e vai ter a sua função teste. Se nós definirmos com a expressão static, e reparem que não tem public, tem apenas static, ou chamado também class members ou static members, são apenas existentes uma vez na classe e, portanto, não há instanciação de classe. E depois iremos ver isso mais à frente. Então eu tenho aqui o static idade e tenho o static function mover. Bom, vamos verificar na prática o que isto significa. Se olharmos aqui para o exemplo do fecheiro b.php, nós temos aqui o static. Como é que se fazem estas implementações? Falamos agora apenas do static. Se eu tiver uma classe definida de forma absolutamente tradicional que se chama operações, eu tenho aqui duas propriedades que são estáticas e tenho um método que também é estático, único e exclusivamente por ter a expressão static no início. Então reparem o seguinte, esqueçam agora esta implementação que aqui está, já vamos falar sobre ela. Se eu quiser alterar o valor de 1, eu já não vou usar aquela funcionalidade do operações e colocar assim a seta, porque nós não temos de facto nenhum objeto criado a partir desta classe. Vamos ter sim a possibilidade de nos referirmos diretamente a estas propriedades da classe através do seu nome, a classe, e depois seguido da repetição dos dois pontos, ok? Dois pontos, e depois valor com o cifrão. E assim nós vamos estar a definir o valor daquela variável, que neste caso é uma propriedade da classe. Da mesma forma que aqui o operações valor 2 está a definir o valor daquela propriedade valor 2 que ali está. Ok? Ora, o que é que vai acontecer aqui quando eu faço um eco operações adicionar? Neste caso já não se trata de uma propriedade, mas de um método. E reparem que aqui está o método definido como uma function, que é static, é estática, portanto não necessita de ser executada no âmbito da instanciação de um objeto. E o que acontece aqui é o seguinte, para eu ter acesso aos valores que aqui estão, em vez de utilizar aquela expressão do this, valor 1, eu tenho de utilizar o self, que significa eu próprio. Ou neste caso, no conceito da classe, eu própria. Então, eu própria o meu valor e eu própria o meu valor. Okay? Há aqui uma forma alternativa, que eu vou aqui descomentar para vocês verem. É esta forma, dar o nome da própria classe e colocar aqui dois pontos, valor, mas não é tão comum. O mais comum é vocês verem, então, esta forma que aqui está. O que vai acontecer aqui é que quando esta execução é solicitada, o sistema vai diretamente aqui à função estática, não vai a objeto nenhum, vai à classe, vai executar esta função, neste caso é um método estático da classe, e vai devolver a soma, ou a adição, do valor 1, que também é estático, com o valor 2, que também é estático. Há vários aspectos relacionados com a utilização do static, que nós iremos com certeza ter a oportunidade de escalpelizar mais à frente, mas para concluir este vídeo, um dos exemplos que eu vos vou dar, ou que eu vos vou falar aqui, numa perspectiva mais pessoal, é que eu, por vezes, crio classes estáticas, não para terem propriedades, mas para terem apenas algumas funções que são, mais ou menos, diria eu, generalistas. Vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, imaginem que vocês querem ter uma função que não existe nativamente no PHP e que vocês querem aceder de uma forma procedural, isto é, não querem criar objetos e depois executar essa função. Uma função, por exemplo, para gerar códigos aleatórios. Não existe no PHP, vamos imaginar. Então vocês podem criar uma classe que vai ter uma função para gerar códigos aleatórios. E sempre que vocês quiserem obter um código aleatório, portanto um código que é calculado de forma randómica, vocês podem pedir a execução estática
dessa função, que pode inclusive ter mais ou menos este aspecto. Repare, eu tenho aqui static function hash aleatória. Okay? Uma hash aleatória será um código de caracteres. Eu não vou fazer a implementação completa deste código, vou apenas colocar aqui um return AAABBB CCC. Obviamente que este return é um return que vai ser sempre igual, não tem aqui nenhuma lógica dinâmica, mas se eu quiser agora ir buscar uma hash, eu posso dizer assim, por exemplo, hash, uma variável, é igual a operações, hash aleatória. Ok? E desta forma eu vou ter aqui sempre o hash igual àquele valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma hash aleatória, colocar aqui um return de random, neste caso de rand de 0 até 1000, o que vai acontecer aqui é esta função rand significa calcular ou sortear um valor entre 0 e 1000, então eu aqui iria ter na hash um valor entre 0 e 1000 que seria sorteado quando esta função ou este método estático fosse chamado. Nós vamos fazer um exemplo que eu já trouxe ao meu canal no próximo vídeo, como é que nós podemos agregar aqui numa classe estática alguns métodos que podem ser muito úteis para qualquer código de programação ou para qualquer projeto.